Nos capítulos 18 de 2 Reis e 29 a 31 de 2 Crônicas, bem como no Salmo 48, acompanhamos a história do reinado de Ezequias, rei de Judá, e sua reforma religiosa. Esses capítulos destacam a fidelidade de Ezequias a Deus e os esforços para restaurar a verdadeira adoração em Judá. 2 Reis, capítulo 18. Versículos 1 a 8. Ezequias, filho de Acás, começa a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Ezequias faz o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu antecessor, fez. Ele remove os altos, quebra as colunas sagradas, corta o poste ídolo e despedaça a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas estavam queimando incenso a ela. Ezequias confia no Senhor, o Deus de Israel. Não há outro como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apega ao Senhor, não deixa de segui-lo e guarda os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. O Senhor está com ele e ele prospera em tudo o que faz. Ezequias se rebela contra o rei da Assíria e não lhe serve. Ele derrota os filisteus até Gaza e seus territórios. Versículos 9 a 12. No 4º ano do reinado de Ezequias, que é o 7º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, ataca Samaria e a cerca. Após 3 anos, Samaria é capturada no 6º ano de Ezequias e 9º ano de Oséias. O rei da Assíria deporta os israelitas para a Assíria e os assenta em Hala, no Habor, rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Isso acontece porque os israelitas não obedecem ao Senhor, seu Deus, violam seu pacto, todas as suas ordens e não escutam nem praticam o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. 2 Crônicas, capítulo 29. Versículos 1 a 11. Ezequias, filho de Acás, começa a reinar em Judá aos 25 anos e reina por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chama Ábia, filha de Zacarias. Ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu antecessor, fez. No 1º ano de seu reinado, no 1º mês, Ezequias abre as portas do templo do Senhor e as restaura. Ele reúne os sacerdotes e os levitas na praça oriental e diz a eles para se consagrarem e consagrarem o templo do Senhor, removendo toda a impureza. Ezequias lembra que seus antecessores foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, abandonando o templo e voltando as costas para Deus. Isso resultou em ira divina, e Judá e Jerusalém sofreram desgraças. Ele conclama os sacerdotes e levitas a não serem negligentes, pois o Senhor os escolheu para estar diante dele, ministrar e queimar incenso. Versículos 12 a 19. Os levitas se levantam para purificar o templo do Senhor conforme a ordem de Ezequias. Eles começam a purificação no 1º dia do 1º mês e a completam no 16º dia do mesmo mês. Os levitas relatam a Ezequias que purificaram todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos, todos os utensílios, a mesa da proposição e todos os objetos, conforme as instruções do rei. Versículos 20 a 36. Ezequias reúne os líderes da cidade e sobe ao templo do Senhor. Eles oferecem sacrifícios de expiação pelo pecado do reino, do santuário e de Judá. Os levitas e sacerdotes se posicionam com instrumentos musicais de Davi, enquanto Ezequias ordena que ofereçam holocaustos no altar. Quando começam a oferecer os holocaustos, a música do Senhor começa, com trombetas e instrumentos de Davi. Toda a assembleia adora, os cantores cantam e os trompetistas tocam. Ezequias e todo o povo se alegram pelo que Deus preparou para eles, pois isso aconteceu de repente. 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 1 a 9. Ezequias envia cartas a todo Israel e Judá, convidando o povo para celebrar a Páscoa ao Senhor em Jerusalém.
Muitos não tinham celebrado a Páscoa conforme o prescrito. Os mensageiros passam por todas as cidades de Efraim e Manassés até Zebulon, mas são ridicularizados. No entanto, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilham e vão a Jerusalém. Em Judá, Deus dá a todos um só coração para cumprir a ordem do rei e dos oficiais. Ezequias lembra ao povo que, se voltarem para o Senhor, seus irmãos e filhos encontrarão compaixão diante dos que os levaram cativos e voltarão para esta terra, pois o Senhor é misericordioso e compassivo. Versículos 10 a 27. Muitas pessoas de Israel e Judá se reúnem em Jerusalém para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês. Eles removem os altares idólatras de Jerusalém e os jogam no Vale do Cedron. No 14º dia do segundo mês, sacrificam o cordeiro pascal. Os sacerdotes e levitas se envergonham e se consagram para oferecer holocaustos no templo do Senhor. Ezequias ora pelo povo, pedindo ao Senhor que perdoe todos que buscam a Deus, mesmo que não tenham se purificado conforme as regras. O Senhor ouve Ezequias e cura o povo. A celebração continua por 7 dias, com grande alegria, louvores ao Senhor, sacrifícios e ofertas de paz. Ezequias e os líderes louvam o Senhor, e todo o povo se alegra pelo que Deus fez por eles. Segundo Crônicas, capítulo 31. Versículos 1 a 10. Após a celebração da Páscoa, os israelitas que estavam presentes em Jerusalém saem às cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, destruindo altares, colunas sagradas e postes ídolos. Eles removem completamente os lugares de idolatria. Ezequias organiza os sacerdotes e levitas em suas divisões, para que cada um desempenhe seu serviço no templo do Senhor, oferecendo holocaustos e sacrifícios de paz, ministrando, louvando e dando graças nas portas do templo. Ele também ordena ao povo que habita em Jerusalém que dê a parte devida aos sacerdotes e levitas, para que possam se dedicar à lei do Senhor. O povo de Israel traz em abundância os primeiros frutos do grão, do vinho novo, do óleo, do mel e de todos os produtos dos campos. Eles trazem dízimos de tudo em abundância, formando grandes montes. Ezequias e os líderes veem os montes e louvam ao Senhor e ao seu povo Israel. Versículos 11 a 21. Ezequias ordena que preparem câmaras no templo para guardar as ofertas, os dízimos e as dádivas consagradas. Os levitas são encarregados de supervisionar e distribuir os suprimentos entre seus irmãos, conforme suas divisões. Ezequias faz o que é bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, em todo o trabalho que empreende no serviço do templo, na lei e nos mandamentos, buscando seu Deus de todo o coração. Ele prospera em tudo. Salmo 48. Versículos 1 a 8. O salmista louva ao Senhor e celebra a grandeza de Sião, a cidade do grande rei. Deus é conhecido em seus palácios como um refúgio seguro. Reis se juntaram e passaram juntos, mas quando viram a cidade, ficaram atônitos, aterrorizados e fugiram em pânico. Eles foram tomados de tremor, como a dor de uma mulher em trabalho de parto, e foram destruídos como os navios de Tarsis pelo vento oriental. O que ouvimos, agora vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a fará permanecer para sempre. Versículos 9 a 14. O salmista continua exaltando o Senhor, dizendo que no templo de Deus meditam em seu amor leal. O nome de Deus e seu louvor alcançam os confins da terra. A mão direita de Deus está cheia de justiça. O Monte Sião se alegra, e as cidades de Judá se regozijam por causa dos juízos de Deus. O salmista convida o povo a percorrer Sião, contar suas torres, considerar bem suas muralhas e observar seus palácios, para que possam dizer à próxima geração que este Deus é nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até o fim.
Esses capítulos de 2 Reis, 2 Crônicas e o Salmo 48 destacam a fidelidade de Ezequias em restaurar a adoração verdadeira e a confiança em Deus, além de celebrar a grandeza de Deus e sua proteção sobre Jerusalém. A reforma religiosa de Ezequias serve como um exemplo de liderança piedosa e a importância de buscar a Deus com sinceridade e dedicação. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de 2 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas, capítulos 29 a 31 e Salmo 48. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!